Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, no capítulo 16. Nós vamos ler, queridos irmãos, a partir do versículo de número 22. Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 22. Palavra do Senhor, queridos, lá em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 22, nos diz assim: No sexto dia colheram um alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e te pedimos, Pai, para que o Senhor, na Tua graça e bondade, fale conosco, fale ao nosso coração e que nós sejamos impactados, transformados, ministrados pelo falar do Senhor, pela voz do Senhor, através da explicação e da pregação da Tua palavra e através do mover do Teu Espírito. Opera nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos lendo aqui um trecho da travessia no deserto, logo após o momento em que Deus liberta o seu povo da escravidão no Egito. Em um dado momento, o povo começa a reclamar, dizendo que eles não tinham comida. E os irmãos conhecem bem a história, e mesmo que você não conheça, é importante você saber que no meio disso tudo, então, Deus fala para eles: olha, eu vou fazer chover pão do céu. É lógico que Deus não fala dessa forma, mas Ele diz: eu vou dar um jeito de alimentar vocês. E então Ele faz com que aquele povo pudesse recolher nos campos onde eles estavam uma espécie de um alimento. A Bíblia não diz ao certo o que era, ainda tem alguns irmãos cientistas que tentam comprovar cientificamente o que era aquele tal de maná. No entanto, perceba que nem mesmo os israelitas, aqueles que caminhavam no deserto, sabiam direito o que era aquele maná, porque a palavra maná quer dizer: o que é isso? O que é isso? Para nós, o maná é um símbolo da provisão de Deus no deserto. No entanto, a gente não sabe ao certo o que era. Acontece que Deus dá uma ordem para os israelitas, dizendo assim: olha, por 6 dias vocês vão recolher aquele maná, e vocês vão pegar apenas o suficiente para vocês comerem durante aquele dia. No entanto, se vocês guardarem de um dia para o outro, aquilo vai começar a cheirar mal, e vai dar bicho, com exceção de um dia. No último dia, na sexta-feira, vocês vão colher porção dobrada, porque no sábado do Senhor, eu não vou mandar o maná. E acontece que durante a semana, os dias foram passando, e isso está relatado no início do capítulo 16. Na segunda, eles colheram para um dia e se alimentaram, mas alguns ainda tentaram guardar um pouquinho para o dia seguinte. E o que aconteceu?
é que no dia seguinte já estava cheirando mal e criou bicho. Na terça, a mesma coisa. Pegaram aquilo que era preciso e tentaram ainda guardar um pouquinho, mas cheirou mal e deu bicho. Mas aí chega na sexta-feira, eles escolhem porção dobrada, e vem o texto que nós lemos, e os líderes do povo falam assim: olha, Moisés, eles estão colhendo mais do que o Senhor mandou. E aí Moisés fala assim: não, mas foi isso mesmo que o Senhor disse para fazer. Tem que colher mais mesmo. Eu estou falando colher, gente, mas nem sei se é colher, tá? Mas eu estou falando colher para essa coleta que eles faziam do que era o maná. E então eles coletaram aquilo que era necessário para 2 dias. E por incrível que pareça, no dia seguinte, não cheirou mal e não deu bicho. E por mais incrível que pareça, mesmo eles tendo colhido mais do que o necessário para o 5º dia, comeram o 5º dia, comeram o 6º dia, e quando foi no 7º dia, o sábado do Senhor, alguns foram para o campo para tentar colher. É curioso, queridos, que eles já tinham o suficiente, mas ainda assim alguns foram para o campo para tentar colher. Queridos, às vezes a gente tenta dar algumas explicações para algumas coisas, e eu tenho certeza que pelo menos, eu me sinto completamente frustrado de tentar entender algumas coisas de maneira racional. A gente vai olhar nos comentários bíblicos sobre esse texto e vão falar que era uma espécie de fenômeno que acontecia com a vegetação do deserto, e que aquela vegetação então produzia um tipo de, sei lá como falar, soltava alguma coisa que parecia com uma farinha ou com um líquido e que solidificava com o orvalho. Então eles colhiam aquilo como se fosse uma farinha, sei lá, e cozinhavam para fazer algum tipo de pão. Outros diziam que era um tipo de fungo que voava, era um shiitake, né, da época e tudo mais, né? Então era leve demais e vinha voando, e eles então coletavam aquilo. Agora, você percebe que esse tipo de explicação não é suficiente para nós? Por que por 6 dias o negócio apodrecia de um dia para o outro, mas no 7º não? Você percebe que às vezes a gente tenta dar algumas explicações científicas para algumas coisas, e elas, apesar de elas se adequarem parcialmente àquilo que a gente quer, às vezes elas não se adequam à nossa lógica experimental. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos aprender a perceber o que é que Deus está demonstrando aqui. Perceba, eles estavam no deserto com escassez de comida, muito provavelmente com escassez de água, e tudo o que eles precisavam provar ali era do sustento que vem do Senhor, ou seja, eles precisavam confiar que o Senhor mandaria a provisão que eles necessitavam para o dia seguinte e para o dia de hoje, e Deus mandaria no dia seguinte também. Quando nós estamos enfrentando, assim como o povo de Israel enfrentava o deserto, queridos, nós precisamos entender que o Senhor tem usado as dificuldades da vida, as nossas lutas, as nossas tribulações, para nos santificar, assim como Ele estava santificando este povo. Assim como o Senhor usava algo que era inexplicável e que até mesmo os israelitas tinham dificuldade de entender do que se tratava, o Senhor Deus estava fazendo aquilo para santificar o seu povo, para tratar o coração do seu povo. E quando nós olhamos para um negócio que durante 6 dias apodrecia de um dia para o outro, e mais no 7º dia ficava bom para o consumo, então nós temos que perceber que essa condição do maná é uma demonstração de que nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor, porque Deus mesmo disse que faria isso. Por 6 dias eu vou mandar para vocês, não guardem para o dia seguinte. Alguns guardaram e apodreceu. No 7º dia não saiam para colher, porque eu não vou mandar. É por isso que na sexta eu vou mandar porção dobrada, mas no sábado não saiam para colher. E alguns saíram para colher. É curioso, queridos, que há uma espécie de espanto nesse texto
pelo fato de que Deus estava fazendo exatamente aquilo que Ele disse que faria. Acontece que quando nós olhamos para isso e para a condição do maná e de como estava o maná, nós somos ensinados, irmãos, que essa realidade do tempo do maná ou da condição em que o maná estaria, é porque nós precisamos compreender que a nossa vida, toda a nossa vida, está guardada e ordenada pelo Senhor. Perceba, Deus disse como ia acontecer. E aquele povo, ele precisava se submeter àquilo que Deus disse que iria acontecer. Mas não apenas a questão da obediência, não apenas a questão de ouvir aquilo que Deus faria e obedecer, mas a questão da submissão àquilo que Deus faria. A compreensão de que precisavam confiar no Senhor, mesmo em um tempo difícil, mesmo em um tempo de lutas, mesmo em um tempo de dificuldade, mesmo no deserto, precisavam confiar no Senhor. Deus disse: eu vou mandar amanhã. E mesmo assim, alguns tentavam colher mais do que precisavam. Deus disse: eu vou mandar em dobro, para que amanhã, no sábado, vocês não precisem sair para recolher. E ainda assim, mesmo estando supridos, alguns saíram para tentar recolher mais. Queridos, a ganância é claramente uma forma de nós demonstrarmos a nossa incredulidade. Mesmo sabendo que eles estavam supridos, alguns ainda saíram ao campo para colher do maná. Deus tinha dado mais do que eles precisavam para um dia, e mesmo assim, eles queriam mais. A ganância, queridos, é sempre um resultado da falta de confiança nas promessas de Deus, da falta de confiança no sustento e na provisão de Deus. E é exatamente por isso que quando nós olhamos para este texto, queridos, nós devemos perceber que assim como o Senhor tem nos dado o suficiente para vivermos, e às vezes esse suficiente é ainda mais abundante daquilo que nós merecíamos, não é verdade? Quantas vezes você olhou para a sua vida e você foi obrigado a reconhecer: Deus, o Senhor tem me dado mais do que eu mereço. O Senhor tem me dado mais do que eu preciso. Se nós formos honestos com o Senhor e com o nosso próprio coração, todos nós chegaríamos a essa realidade, a essa compreensão. O Senhor nos dá mais do que nós precisamos. O Senhor nos dá mais do que nós merecemos. E ainda assim, a gente continua ouvindo a sua voz e buscando mais por nós mesmos, indo ao campo no 7º dia para tentar colher do maná. Quando o Senhor nos mostra que Ele o tempo todo busca um relacionamento conosco, e Ele faz isso justamente por nos proporcionar algo glorioso, algo maravilhoso, que é tão simplesmente nos deleitarmos nele, desfrutarmos dele, glorificarmos a ele e desfrutarmos dele para sempre. Todas as vezes, queridos, que nós, em meio ao deserto, entendemos que Deus usa as dificuldades, as lutas para nos santificar, nós passamos a buscar as coisas por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, por não ouvirmos, compreendermos e obedecermos a palavra do Senhor, nós não estamos manifestando o nosso desejo por trabalhar, por servir, por abençoar, por sustentar a nossa causa. Quando nós nos movemos a partir da ganância, queridos, nós estamos demonstrando a nossa incredulidade nas promessas do Senhor que nos sustenta. E então, o Senhor nos dá da graça de podermos desfrutar da sua presença. E como é que nós sabemos disso? Porque no versículo 29, a gente lê ali que o Senhor deu a vocês
o sábado. O sábado, queridos, era um momento de desfrutar de descanso, mas também de desfrutar da presença do Senhor, de se deleitar na presença do Senhor. É por isso que ele diz: nesse dia vocês não precisam trabalhar. Nesse dia vocês vão receber porção dobrada, vocês comem do que vocês tiverem, porque o objetivo do dia de hoje é vocês celebrarem o Senhor. Quando nós olhamos para essa realidade, queridos, nós estamos vendo que o Senhor nos ordena sim ao trabalho, que o Senhor sim nos fala para nos esforçarmos, para nos dedicarmos, para servirmos, tudo isso através do nosso trabalho. No entanto, Ele também fala: olha, eu estou dando a vocês um tempo de descanso. Eu estou dando a vocês um momento para vocês se deleitarem na minha presença. Descansem e desfrutem da minha presença. Neste momento, vocês não precisam se preocupar com o trabalho, vocês não precisam se preocupar com os afazeres desta vida, mas simplesmente se deleitem no Senhor. O Senhor Deus separou um dia para isso. Nós cremos, por causa da Igreja do Novo Testamento, que este dia é o domingo do Senhor. É lógico que muitos irmãos acabam tendo que trabalhar no domingo, e tudo bem, faz parte. O Senhor mesmo os separou para isso. No entanto, queridos, nós que aqui estamos, precisamos continuar cultuando, adorando o Senhor, porque Ele tem nos sustentado durante a nossa vida. E então, neste momento, nós nos esquecemos das nossas lutas, das nossas dificuldades, apenas para nos deleitarmos no Senhor, que manda o seu sustento. Esse é o tempo, queridos, que temos para adorarmos o Senhor, para nos deleitarmos nele e para continuarmos demonstrando a confiança que temos nas promessas do nosso bom Senhor, aquele que tem nos sustentado. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar, clamando para que o Senhor nos dê graça durante esse tempo. Nós já vamos nos dividir em classes. No entanto, eu quero que você fale com o Senhor a respeito daquelas coisas que causam ansiedade no seu coração. Às vezes a gente vem para cá e tudo que a gente está preocupado é o maná que a gente vai ter que recolher na segunda-feira. Às vezes a gente vem para cá e o nosso coração está cheio de ansiedade a respeito dos relacionamentos que estão intrucados e que nós teremos que resolver. Às vezes nós chegamos na igreja, entramos para adorar o Senhor, e tudo que a gente faz é tentar encontrar respostas para as lutas que nós enfrentamos no deserto, quando tudo que nós deveríamos fazer é tão simplesmente nos deleitarmos no Senhor e na sua presença. Vamos fazer isso agora? Vamos falar com o Senhor a respeito das nossas ansiedades, depositando nas suas mãos as nossas ansiedades para confiarmos nele. Vamos fazer isso? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós depositamos diante do Senhor todas aquelas coisas que roubam a nossa atenção no domingo. Senhor, nós depositamos nas Tuas mãos, Deus, tudo aquilo que produz ansiedade no nosso coração. Senhor Deus, nós depositamos nas Tuas mãos todos os problemas que nós teremos que resolver durante a semana, porque nesse momento, Pai, tudo que nós queremos é desfrutar da Tua presença, ouvir a Tua voz e sermos ministrados pelo Senhor. Deus, nós Te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem manifestado sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pelo maná que o Senhor tem derramado sobre nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado mais do que precisamos e mais do que merecemos. Obrigado, Deus. Nós reconhecemos todas essas coisas. E é justamente porque nós reconhecemos isso, Deus, que hoje nós tão somente queremos desfrutar da presença do Senhor. Assim como era o Senhor quem controlava a condição do maná,
Nós louvamos porque o Senhor controla as nossas vidas pela Tua palavra. Age em nós, Deus, derrame da Tua graça, e que o nosso coração aprenda a ser menos ganancioso, menos preocupado, menos ansioso, para que o tempo todo nós possamos trabalhar com dedicação, confiados, ó Deus, na Tua palavra, de que o Senhor vai nos sustentar, de que o Senhor vai prover as nossas necessidades, e que tudo que nós precisamos fazer é agir de acordo com a Tua palavra, em obediência e submissão ao Senhor. Opera, Deus, com graça, que o nosso coração se alegre por sabermos que o Senhor nos sustenta e cuida de nós. É o que nós oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.